Olá galerinha, tudo bem? Vamos dando continuidade às nossas aulas de história. Estamos estudando sobre a Grécia e hoje nós vamos ver, já que nós já vimos aí muitas coisas sobre a origem, sobre a formação da Grécia, sobre algumas coisas sobre a cultura, sobre a formação, e hoje nós vamos ver sobre uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga, que era Atenas. Então vamos lá. Atenas era uma das polis gregas. O que é polis? Lembra lá que polis eram cidades. Geralmente essas cidades eram governadas por aristocratas, ou seja, aqueles grandes proprietários de terra que comandavam e organizavam toda a política naquele tempo. Só um detalhe aí que em Atenas só eram considerados cidadãos os homens adultos, livres, filhos de pais atenienses, e que já tivessem cumprido as suas obrigações militares. Lembrando aí também que só os cidadãos eram que podiam ser donos de terra, ser proprietários de terra. Somente eles participavam da vida política e podiam exercer cargos públicos. E aí a gente já começa nos questionando, como assim? Então os outros não eram cidadãos e os outros não tinham direito a nada? Não, era assim que funcionava. Em Atenas, na Grécia Antiga, só os homens eram considerados cidadãos e nem todos os homens. Se fosse um homem escravizado, ele não era. Se não fosse, os pais deles não fossem de Atenas, então ele também não era. Se não tivesse cumprido suas obrigações militares, se não fosse adulto, também não era considerado cidadão. Então nós já podemos entender aí que era um grupo pequeno. E esse grupo pequeno, que eram considerados cidadãos, eram que tinham direito a ser proprietários de terra, participar da vida política e ter cargos públicos. Hoje nós podemos nos questionar, hoje cidadãos, para o nosso conhecimento, somos todos nós. Porque imagine, uma criança, um recém-nascido quando nasce, principalmente, lógico, recém-nascido quando nasce. Uma criança, quando nasce, ela não tem direito à vida? Ela não tem direito a se desenvolver, a crescer, a ter um lar que a acolha, a ter alguém que cuide, ela não tem direito a ter um atendimento médico. Então, cidadãos somos todos nós que temos direitos, que temos deveres. Então, que vivemos em uma sociedade, em um país, em um estado. Só que naquele tempo eles não tinham essa visão. E muito menos se uma pessoa tivesse necessidade especial. Se uma criança nascesse com necessidade especial, ela era um castigado dos deuses, ela era uma maldição e tinha que ser morta. Então nós vemos aí como funcionava, como é diferente de certa forma o conceito de cidadania naquele tempo e para nós hoje. Lembrando também que a sociedade de Atenas era dividida em algumas classes, como os eupátridas, os geórgos, os demiurgos, os tetas, os metecos e os escravos. Vamos ver um pouquinho sobre cada um desses, certo? Os eupátridas, eles eram chefes dos gênios, eles eram proprietários de terra, tinham poderes políticos e militares. Então podemos dizer que os eupátridas, faziam parte daquele grupo também dos cidadãos. Os geórgos, eles eram pequenos proprietários de terra lá em Atenas. Os demiurgos, eles eram comerciantes e artesãos. Os tetas, eles eram camponeses que geralmente não tinham terras e não eram cidadãos. Os metecos eram os estrangeiros, era como eles chamavam os estrangeiros. E os escravos, ou escravizados, como se costuma dizer, eles eram geralmente feitos assim não pela cor de pele. Porque geralmente quando nós falamos em escravidão, vem logo à nossa mente o pessoal lá da Grécia. Da África, os negros. Mas na verdade não, naquele tempo não só eram escravizados que fossem negros. Escravizados era se a pessoa tivesse feito uma dívida, um débito, e não tivesse com que pagar, então era levado como escravo. Se uma cidade, vamos dizer assim, se uma cidade da Grécia invadisse uma outra localidade, aquele povo que foi preso naquela guerra ali, naquela invasão, também era considerado escravizado, era levado para servir como escravo. Então eram conceitos diferentes. Escravidão não está ligado à cor. A escravidão está ligada principalmente em suas raízes a questões sociais. De fato que hoje nós vivemos, muitos de nós,
Então podemos dizer todos nós somos escravizados de alguma forma nessa sociedade que nós vivemos. Então, continuando aí, em 594 a.C., Solon, que era um legislador, uma pessoa que tinha participação política lá em Atenas, ele conseguiu abolir a escravidão por dívidas. Então, naquele tempo, através de Solon, as pessoas que tinham débitos, né, tinham dívidas, contraído dívidas e não tinham conseguido pagar, essas pessoas não poderiam mais ser consideradas como escravos, escravizados. E também outra conquista aí de Solon foi fazer com que as pessoas que não tivessem riqueza pudessem participar da vida política. Então, lembra lá que só os cidadãos eram que tinham direito a essa participação política. E os cidadãos eram os homens livres, adultos, filhos de pais atenienses e que tivessem cumprido suas obrigações militares. Somente esses eram que tinham acesso que podiam ser donos de terras. Então, através de Solon, isso começou a mudar. Não, os que não têm participação política, quer dizer, os que não têm riqueza também podem ter uma participação na política. Só que essas mudanças que Solon conseguiu, elas só começaram a entrar em vigor quando Clístenes assumiu o poder em 508 a.C. Então, esse modelo que aos poucos foi sendo mudado a respeito de cidadania, esse modelo em que todos os cidadãos teriam direito a uma participação política, passou a ser chamado de democracia. Então, a palavra democracia, nós já vimos sobre isso, vem de, se formos dividir a palavra no sentido bem simples para explicar, demos, povo, cracia, poder. Então, o poder do povo. Então, todos os cidadãos puderam ter, de certa forma, uma participação política, e isso é democracia. Democracia que nós também vivemos hoje, ou pelo menos nos esforçamos para viver, ou o Brasil diz que vive uma democracia, onde o poder vem do povo. Se o poder vem do povo, teria que ser exercido pelo povo e para o povo. Vocês acham que o que acontece na política, os governantes, nossos governantes, representantes políticos fazem, tudo o que eles fazem lá serve para o benefício do povo? Eles estão preocupados só com o povo? E se isso não está acontecendo, a democracia está sendo vivida? Então, são questionamentos que nós precisamos fazer. Lembrando que a democracia ela foi consolidada no governo de Péricles, lá em Atenas, em 462 a.C., certo? Então, um pequeno resumo, uma pequena informação a respeito de algumas características da cidade de Atenas, certo? Na parte cultural e social. Tudo bem? Bons estudos e até a nossa próxima aula!